Bom dia. Bom dia. Você poderia, por favor, declarar seu nome para registro? Danielle Hawker. Qual o seu relacionamento com a Christine? Ela é minha irmã. E você tem algum depoimento que gostaria de apresentar ao juiz sobre a perda da Christine na sua vida? Sim, eu gostaria. Por favor, obrigada. Mais uma vez, meu nome é Danielle Hawker e Christine Banfield é minha irmã mais nova. Minha família se manteve em silêncio publicamente desde o assassinato da minha irmã, exceto por uma breve declaração após o julgamento. Escolhemos proteger Christine e Valerie para evitar que a mídia distorcesse nossas palavras ou criasse munição para guerreiros de teclado. Mesmo assim, não escapamos da atenção da mídia. Nas horas seguintes ao assassinato de Christine, recebi uma ligação de uma repórter, disfarçada de simpatia, pedindo uma declaração e fotos de Christine. Desde então, meu marido e eu recebemos inúmeras ligações e e-mails, mas isso não se compara ao volume esmagador que meus pais tiveram que suportar. Christine merece ser lembrada e comentada por quem a amava. O luto não é algo que se faz em público ou se compartilha, exceto com as pessoas mais próximas, e mesmo assim, muitas vezes ele se esconde atrás de portas fechadas, em momentos silenciosos. Por dentro, sinto que minha identidade mudou de forma inimaginável e me tornei outra pessoa. Parte de quem eu era, de quem eu ainda sou, é ser uma irmã mais velha. E em questão de segundos, isso foi tirado de mim, tirado de nós. Embora a justiça tenha sido feita, isso não alivia a dor nem abre mais espaço para ela. Isso nunca trará Joseph Ryan de volta para seus entes queridos, nem Christine de volta para nossa família. Desde a morte de Christine há 3 anos, às vezes sinto que vivo com uma bomba relógio prestes a explodir. O medo e a ansiedade dominam minha mente e diz ao corpo que algo ruim ainda vai acontecer. Eu esperei por respostas, por mais informações. Eu estava em um estado perpétuo de limbo. As mensagens diárias com fotos de Valerie cessaram e deram lugar a ligações de repórteres em busca da próxima manchete. As mensagens entre Christine e eu cessaram. As ligações noturnas que ela fazia voltando do trabalho não aconteceriam mais. A viagem que reservei para o aniversário de 5 anos de Valerie no próximo mês foi cancelada. A vida como eu a conhecia acabou, e ainda assim me sentia culpada por estar viva e perdi quem mais deveria me conhecer. Quando crianças, Cristina e eu éramos frequentemente confundidas com gêmeas, apesar dos quase 4 anos de diferença. Eu gostava de chamá-la de Maninha. Ambas tínhamos cabelo cacheado, mas eu não via o que os outros percebiam. Quando olho no espelho, às vezes vejo ela no lugar do meu rosto, mas num piscar de olhos ela some e fico confusa com meu reflexo. Ela era uma pessoa única, nunca tentou ser eu, mas sempre quis estar ao meu lado e eu ao dela. Não me lembro muito da minha vida antes dela nascer. Tenho apenas algumas poucas lembranças que são mais como olhar para uma foto. Lembro claramente de ir ao médico de bebês com minha mãe e minha avó materna, que chamávamos de vovó Pássaro. A vovó me mantinha entretida andando lá fora e colhendo flores. Durante a consulta, fui picada por uma abelha e fiquei chateada querendo minha mãe. A vovó me levou para dentro, onde um monitor de bebê exibia uma imagem escura e confusa. Minha mãe me segurou, apontou o monitor e disse que era o bebê. Com cerca de 4 anos, mesma idade de Valéria, quando Cristina morreu, eu estava animada para ser irmã mais velha. Quando ela nasceu, eu me tornei nós. Eu nunca deixei de dizer nós ao falar da minha infância após sua morte, mas agora, ao fazer isso, sinto falta de ar, uma pausa cheia de amor sem destino. Fomos as primeiras amigas uma da outra, dormindo nos quartos ou em barracas na sala de estar. Eu subi no berço dela várias vezes e tentei trocar a fralda dela sozinha, sem sucesso. Nossas melhores amigas eram irmãs. Ficávamos acordadas até tarde nos sábados, esperando nosso pai voltar do turno das 16 horas à meia-noite, assistindo Saturday Night Live e comendo bagels quentes que ele trazia para casa. Nosso programa favorito era 3 é Demais, e a gente caía na risada na casa dos nossos avós sem motivo nenhum. Ela dormia em qualquer lugar, como em shows do New Kids on the Block ou em viagens curtas de carro, pedindo para ser acordada ao chegar. Ela era obcecada pelos Backstreet Boys, especialmente pelo Kevin dos Backstreet Boys,
Ela amava tanto eles que ela e a melhor amiga acamparam do lado de fora de uma Rite Aid, enquanto as mães se revezavam dormindo no carro no estacionamento. Isso foi nos anos 90. Não havia internet, só um guichê da Ticketmaster numa farmácia. Ela era tão fã do Brad Pitt, especialmente em Lendas da Paixão, que eu achava que daria o nome Tristan ao filho. Nossa infância era em casa, brincando na sala de brinquedos no porão. Para encontrar amigos, ligávamos do telefone fixo para ver se podiam sair. Nas férias em família, nas casas dos nossos avós, na piscina deles, pescando nos barcos do nosso pai ou do nosso avô, pegando caranguejo no cais com a vovó Bird, comendo bolos Entenmann's e tomando café em xícaras pequenininhas. Na casa da Lalala, da vovó e do vovô, nossos avós paternos, nós cortamos o cabelo pela primeira vez com nosso avô paterno, que era barbeiro profissional, no nosso quintal. Ele nos dava pirulitos Charms da barbearia em casa e colocava $5 em nossas mãos ao sairmos. Só tivemos internet no ensino médio e celular na faculdade. Brincávamos lá fora pegando sapinhos, vagalumes em potes e usando a imaginação para nos divertir em qualquer lugar. Tínhamos tradições de família que giravam principalmente em torno da comida italiana, para ser mais específica. Na nossa casa, a gente comia macarrão não massa e molho não gravy. Feriados, aniversários, almoços de domingo e vários eventos eram sempre com nossos tios e tias. Nossos avós foram fundamentais na nossa criação, sempre presentes em nossas vidas. Vovó Bird faleceu em setembro de 2022, apenas 5 meses antes de Christine. Ainda estávamos de luto por ela quando Christine faleceu. Mesmo que pudéssemos parecer semelhantes, cada uma de nós tinha sua própria personalidade distinta. Ela era gentil, carinhosa e precoce quando criança, atenciosa e sábia, além de sua idade. Não foi surpresa quando ela disse que queria ser enfermeira ainda jovem. Sua ternura só cresceu com o tempo. Ela fazia todos se sentirem confortáveis e bem-vindos naturalmente. Pessoas novas me assustavam e eu era desajeitada socialmente. Ela gostava de estar com amigos e grandes grupos não a intimidavam como a mim. Ela era monitora no dormitório da faculdade, sempre ajudando os outros. Confiável e altruísta, dedicava seu tempo para apoiar amigas em necessidade. Após ela terminar a faculdade, voltamos a morar em nossa casa de infância. Parecia que éramos crianças de novo, só que sem sacos de dormir. Não durou, pois ela logo começou a trabalhar como enfermeira e buscava independência. Ela vivia a vida no próprio ritmo, e eu não questionava suas decisões, a menos que ela pedisse orientação. Eu ouvia e fazia perguntas para entender melhor o que ela precisava antes de oferecer qualquer conselho. As memórias que compartilhamos enquanto crescíamos ajudaram a moldar meu senso de amor, família e quem eu sou. Elas pareciam simples e completas, cheias de risadas, segurança e amor. Desde que a perdi, essas mesmas memórias mudaram. Elas não são mais apenas alegres, mas agora estão carregadas de tristeza, cada uma servindo como um lembrete tanto do quanto eu tive, quanto do quanto me foi tirado. Christine se casou 1 ano antes de Joe e eu. Olho para esse dia com emoções intensas. Estava muito feliz por ela, iniciando sua jornada para formar uma família. Esse sentimento é difícil de segurar porque, apesar de parecer uma lembrança feliz, traz uma tristeza profunda. O que sinto agora é que nunca mais teremos momentos marcantes juntos. Sem aniversários, dias de ação de graças, natais, férias em família, tradições familiares, sem novas memórias para criar. Nossa família vai conseguir, ainda vamos comemorar, mas há uma peça faltando e um vazio que preenche o ambiente. O peso desse sentimento torna difícil passar pelo dia como se eu estivesse andando na água vestida. Quando Cristina soube da gravidez de Valéria, morava em Nova York. Eu e Joe estávamos em New Hampshire. Ela me enviou um cartão dizendo: "Sinto sua falta pra caramba." Isso me fez rir, e quando abri, havia uma foto do ultrassom que imediatamente me fez lembrar dela no monitor de bebê. Fiquei tão animada por ela. No fundo, eu estava triste por mim e pelo meu marido. No dia anterior, eu tinha feito um exame invasivo depois de vários anos de infertilidade, o que trouxe mais perguntas do que respostas. Nunca contei para Christine sobre esse procedimento e me arrependo de não ter tido seu apoio. 3 meses após a morte da Christine, eu estava no hospital me recuperando de uma cirurgia e finalmente tendo respostas.
Ela deveria estar lá segurando minha mão e me acalmando após um procedimento de quase 8 horas, complicado pela doença de von Willebrand, distúrbio de coagulação que ambas tínhamos. Menos de um ano depois, enfrentei outra cirurgia importante. Eu estava apavorada, não só com o procedimento, mas com a possibilidade de deixar minha família para trás depois de perder Christine. Não tinha uma irmã para ajudar enquanto tentava entender uma nova realidade e um futuro diferente do que imaginei. Esse futuro já tinha sido tirado de nós. O que restou foi um luto ambíguo, sobreposto a uma perda que já esmagava a alma. Evito pensar no apoio que ela poderia ter me dado. As conversas imaginárias que tenho com ela oferecem pouco conforto. O dia do assassinato de Christine não sai da minha cabeça, começando com a mensagem em maiúsculas que Joe recebeu do meu pai cedo. Me ligue agora. Até desabar no chão depois de pegar o telefone e ouvir as palavras do meu pai, que Christine foi esfaqueada e tinha sido morta se mistura com meus próprios gritos, os dois para sempre entrelaçados. Meus pais iam para a Virgínia passar a noite com a Christine quando, atravessando uma ponte, receberam a notícia devastadora. Fiquei muito angustiada por eles ainda terem de dirigir após receberem essa notícia terrível. O plano do Brandon com a Juliana exigia que meus pais participassem sem saber, garantindo que estivessem em casa ou que ela estivesse após o trabalho. Eles ainda teriam horas de viagem enquanto avisavam a família sobre o assassinato de Christine, ouvindo repetidamente choque e luto. Nenhum pai deveria fazer essa ligação, mas eles fizeram isso várias vezes. Esse é o fardo de um pai que perde um filho. Assistir à cobertura imediata das notícias despertou muitos cenários imaginários. Senti como se revivesse algo nunca vivido, como se estivesse lá. Senti o medo e o terror de Christine, querendo estar no lugar dela. Eu não tinha mais uma irmã, eu não era mais uma irmã. Falei isso ao telefone para uma amiga antiga e ela disse que mesmo distantes sempre seríamos irmãs e choramos. Voei para a Virgínia no dia seguinte. Meus pais e minha tia, que veio de Nova York, me buscaram no aeroporto. Eles estavam quietos, se moviam devagar e eu podia ver o peso da perda os abatendo enquanto tentavam suportar a dor que minha irmã sentiu nos últimos momentos de sua vida. Sabia que precisava ser forte e segurei as lágrimas para não abalá-los ainda mais. Um dia, Joe e eu seremos responsáveis por cuidar dos meus pais à medida que envelhecem, e vamos assumir essa responsabilidade com amor. Mas não importa o quanto a gente dê, nunca vai parecer completo. Esse papel era para ser compartilhado com minha irmã, juntas como filhas, tomando decisões, apoiando uma a outra e passando por essa fase da vida como uma família. A participação involuntária seria a pedra angular do plano de Brandon. Ele usou amigos e familiares para continuar seu caso com Juliana e formular seu plano. Ele usou a própria filha como parte do plano para trazê-la para dentro de casa e matar a mãe dela. Ele atraiu Joseph Ryan, um participante desavisado, para sua morte. Com base nos relatos dos entes queridos de Joseph Ryan, ele tinha uma alma bondosa, colocava as necessidades dos outros antes das dele e teria tentado proteger minha irmã de qualquer mal, não causar nenhum. Durante o julgamento, eu soube que no dia 29 de outubro de 2022, Brandon e Juliana foram a um estande de tiro. No mesmo dia, eu, nossa mãe e tia visitamos para o Halloween. Participamos de vários eventos de Halloween na região com Christine e Valerie, enquanto Brandon e Juliana aperfeiçoavam essa parte do plano. Ao saber disso, fiquei paralisada. Senti que, de certa forma, fui usada para facilitar o ocorrido por não perceber os sinais. Desde então, revivi muitos momentos, focando em detalhes e me convencendo de que deveria ter notado algo, que alguma pista escapou. Olhar para trás com informações que eu não tinha na época distorce o que realmente vivi, mas o peso emocional da culpa ainda parece real. A vergonha é profunda e isso me fez questionar meu próprio julgamento e percepção, mesmo sabendo que eu estava avaliando informações incompletas e ocultas. A culpa deveria estar ligada a uma escolha e eu não escolhi causar dano. Apesar de entender, ainda luto com a sensação de ter sido envolvida em algo sem participar conscientemente. Sei que esses sentimentos são inadequados,
mas ainda não sei quanto tempo levarei para conciliá-los com o que foi feito com a minha família e como fui envolvida. Eu não conhecia Brandon de verdade. Acho que ninguém conhecia, nem família, amigos ou Christine. O depoimento dele foi a demonstração mais egoísta de narcisismo que já presenciei. Ele tentou difamá-la com mentiras descaradas e culpando a vítima, acusando-a de trair o juramento que fez como enfermeira, uma acusação que não só atacou a integridade dela, mas também prejudicou ainda mais os pacientes vulneráveis sob seus cuidados. Como irmã da Cristina, eu não perdi só ela. Eu tive que sentar e ouvir uma versão dela que não existia. Eu a conhecia de um jeito que ele jamais poderia, sua honestidade, compaixão e recusa em viver com segredos. Ouvir ele tentar reescrever a vida e o caráter dela parecia perder ela de novo, pedaço por pedaço, em uma sala onde ela não podia se defender. As mentiras dele não só tentaram destruir a reputação dela, mas também me fizeram reviver meu luto com uma raiva e impotência indescritíveis. Foi ele quem teve inúmeros casos, várias tentativas de encontrar a amante certa que eventualmente o ajudaria a executar o plano com ele, porque a absurda linha de questionamento sobre um plano não começou apenas quando ele iniciou o caso com Juliana. Acho que ela não era mais importante para ele do que qualquer outra pessoa. Ela era só mais alguém para controlar e explorar. O que ele apresentava como afeto era manipulação. O que poderia ter parecido amor não passava de estratégia. Se quisesse realmente construir uma vida com Juliana, ele teria escolhido um caminho legal e honesto, se divorciando e seguindo em frente. Mas o divórcio exigiria abrir mão do controle, sempre sua prioridade. As ações dele não foram motivadas por amor, mas sim por desejo de poder, engano e um total desrespeito pelas vidas que ele destruiu. Valerie ainda verá e ouvirá o jeito insensível como ele falou sobre Christine. Ela eventualmente vai aceitar o fato de que o pai dela, a pessoa que deveria protegê-la acima de tudo, a usou e a colocou diretamente em perigo. Valerie pode ter apenas uma vaga lembrança de uma vida sem perdas, mas na maior parte da vida dela, ela conhecerá sua mãe através do luto e das histórias que os outros compartilham com ela. Faremos tudo o que pudermos para encher essas histórias de luz, para que ela conheça sua mãe através da alegria e do amor, e não apenas pelo peso do que lhe foi tirado. As últimas palavras e pensamentos de Christine tinham que ser sobre Valerie. Se ela tinha feito o suficiente no pouco tempo que teve com ela, se preocupando com quem cuidaria dela, sem pedir desculpas a Brandon e garantindo que ele soubesse o quanto era amado. Christine decidiu dedicar sua carreira de enfermagem ao cuidado dos mais vulneráveis, especialmente bebês e crianças em momentos difíceis. Ela oferecia conforto aos pais assustados que desejavam poder ocupar o lugar de seus filhos. Ela deixava esses momentos mais leves com seu sorriso e risada contagiante. Ainda ouço a risada dela na minha mente. Christine se dedicou à sua filha, que sentirá a perda dela em cada momento importante da sua vida. Estarei lá, não para substituir minha irmã, mas para contar a Valerie quem foi sua mãe e lembrá-la de sua risada alta e de seu coração ainda maior. Vou contar a Valerie o quanto ela foi amada por sua mãe e vou carregar para sempre tanto a dor de tê-la perdido tão cedo quanto a gratidão de tê-la amado por 37 anos e de ter sido amada por ela em troca. Esse laço não vai acabar porque sempre seremos irmãs. Quero agradecer ao Ministério Público pelo compromisso em buscar justiça, aos membros do júri pela dedicação, cuidado e responsabilidade que tiveram ao chegar ao seu veredito, à Polícia do Condado de Fairfax pela dedicação em buscar a verdade e por honrarem a vida da minha irmã e de Joseph Ryan através do seu trabalho, à equipe de serviços às vítimas pela compaixão, cuidado e apoio dados à minha família, superando o esperado em um momento inimaginável. Obrigada, meritíssimo, pelo compromisso com a justiça neste julgamento, pela paciência hoje e por me permitir compartilhar um pouco de quem foi Christine, o que significava para mim e minha família, e como sua perda moldou e seguirá moldando minha vida. Obrigada. Obrigada.
Por favor, responda a qualquer pergunta do senhor. Por favor, responda a qualquer pergunta do senhor. Alguma pergunta? Não, você não tem. Pode se sentar, obrigada. Certo, sua próxima testemunha. Meritíssima, a próxima testemunha será Deirdre Fisher, que vai participar virtualmente. Senhora, a senhora pode nos ouvir? Sim, posso. Tudo bem. Você pode levantar a sua mão direita? Jura ou afirma dizer a verdade sob pena da lei? Sim. Tudo bem. Sim, senhora. Obrigada. Senhorita Fisher, pode declarar seu nome para registro no tribunal? Meu nome é Deirdre Maureen Fisher. Qual seu vínculo com Joseph Ryan? Eu era mãe de Joseph Ryan. E você tem uma declaração que gostaria de ler descrevendo o impacto da perda de Joe em sua vida? Sim, eu gostaria, obrigada. Por favor, pode começar. Primeiro, gostaria de dizer que eu gostaria de poder estar presente no tribunal hoje, mas por motivos médicos não pude comparecer ao julgamento. Mas no meu lugar, minha irmã, Grace Fisher Littner, está aqui e esteve presente durante todo o julgamento. E minha prima, Jan Gillis, então agradeço as duas por estarem aqui. Por Joe e por mim. E gostaria de agradecer à honorável juíza Penny S. Askerates e a este tribunal por me permitir fazer uma declaração de impacto da vítima hoje. Pelo meu amado filho, Joseph Nathan Ryan. Eu gostaria de falar sobre o impacto de perder o Joe. Seu assassinato brutal. O julgamento. O assassinato e a alegação cruel e falsa de que o Joe era ele mesmo um assassino. Mais importante, quero falar sobre o tipo de homem que o Joe era. Quando tive o Joe, eu tinha apenas 16 anos. Eu não tinha condições financeiras, legais ou físicas para criar meu filho. Apesar de ser desconsiderada como mãe dele, lutei pelo direito de vê-lo e consegui ser uma parte amorosa da vida dele. Joe ficou velho o suficiente aos 14 anos para buscar um relacionamento mais próximo comigo. Ele me disse, em certo momento, que eu fui a razão pela qual ele aprendeu a amar incondicionalmente. Passei feriados e férias com Joe. Ele me ligava com frequência. Nossa proximidade durou pelo resto da vida dele. Eu fui a última pessoa para quem ele ligou na noite anterior a ser brutalmente assassinado. Ele me enviou uma foto dele naquela noite. Foi a última vez que ouvi a palavra mãe. Recebi uma ligação sobre o assassinato dele 2 dias depois que aconteceu. Assim como na vida, na morte, Joe foi tirado de mim várias e várias vezes. O detetive principal explicou que não tinha sido informado de que eu era a mãe do Joe. Ele foi compassivo e continuaria a me incluir, assim como fez. E a equipe de defesa nas atualizações sobre a investigação do assassinato e o processo legal. Quando ele me deu a notícia horrível de que meu bebê tinha sido assassinado, tirado de mim de novo, eu soltei um grito primal. Eu chorei. Desde aquela noite, tenho sentido a perda mais profunda que eu poderia experimentar. Meu único filho se foi. Mas os pesadelos e a dor eram só o começo. Durante esses mais de 3 anos, desde o assassinato de Joe,
Minha vida tem sido marcada por perdas contínuas e por traumas emocionais, médicos e financeiros. Eu não consegui funcionar normalmente. Eu tive que lidar com uma enxurrada de idas ao pronto-socorro, consultas médicas, internações hospitalares e cirurgias. Passei muito tempo sem conseguir funcionar ou cuidar de mim mesma em casa. Tudo isso é resultado direto do assassinato e do devastador julgamento que se seguiu. Desenvolvi um problema cardíaco e úlceras. No mês passado mesmo, bem, houve mais alguns. Agora tive meu dedo do pé amputado depois de não perceber plenamente pela dor que eu precisava procurar atendimento médico imediato. Isso também significa que as contas médicas se acumularam novamente e trabalhar se tornou quase impossível. Será que eu teria passado por um trauma tão severo sem a perda brutal de Joe? Com certeza não. Quando Joe estava vivo, ele vinha de avião ou de carro para cuidar de mim. E quando eu precisei, inclusive 2 vezes por causa do câncer, ele estava lá. Isso me leva ao próximo assunto sobre o qual quero falar. Quem o Joe realmente era. Brandon Banfield, sua equipe de defesa e até parte da imprensa caracterizaram Joe de forma descuidada como um invasor. O cara do fetiche, adepto de sexo selvagem. O estuprador e o assassino. Ou simplesmente o outro cara esquecível, nem mostrando o rosto do Joe durante o julgamento por assassinato. Joe foi escolhido porque Brandon Banfield achou que ele seria um bom bode expiatório para ser incriminado pelo assassinato planejado de sua esposa. Como em tantas outras coisas, Brandon estava errado. De certa forma, meu filho tinha falhas, era um Joe comum. Mas ele também tinha qualidades incríveis. Joe era extremamente carinhoso. Ele morava com a avó e era dedicado à saúde e ao bem-estar dela. Ele se mudou para a Flórida para cuidar do seu avô paterno, Pap. Antes de o avô dele morrer de demência avançada, ele passou 2 meses cuidando de uma mulher que amava, que havia feito uma histerectomia radical, além de cuidar da filha pequena dela. Isso faz parte de quem Joe era. Joe era um cara que acreditava em lutar pelos menos favorecidos. E até mesmo por cachorros realmente negligenciados. Ele entrava em um abrigo de animais e pedia pelos cachorros mais velhos e feios. Levava eles para casa e os amava por anos. Quando Joe foi assassinado, ele deixou para trás um cachorro chamado Kitty, que esperou por ele no topo da escada. Joe também fazia coisas como jardinagem, alimentar gatos de rua, ensinar crianças autistas a praticar jiu-jitsu e trabalhar em um abrigo para pessoas em situação de rua. Ele acreditava que aqueles com menos deveriam ser tratados com justiça e apoiados, que pessoas negras e pardas não deveriam ser marginalizadas. Joe também era feminista. Ele se manifestou sobre o maltratamento das mulheres durante o início do movimento Me Too. Embora ele tenha sido escolhido como bode expiatório de um site considerado fetichista, ele estava nesse site para encontrar uma parceira que consentisse.
porque ele acreditava no direito da mulher à autonomia sobre o próprio corpo e no controle dela sobre sua vida romântica e sexual. Joe não era apenas uma caricatura descartável que tentaram fazer dele. Ele tinha um rosto. Ele tinha um nome. Ele tinha uma vida. Mas Brandon Banfield atirou no rosto dele, manchou o nome dele e tratou a vida dele como descartável. Meu filho era um ser humano bondoso, que tinha uma vida cheia de significado. Em contraste, Brandon será lembrado como um pai abusivo, o assassino brutal de sua esposa dedicada, compassiva e linda. E um assassino narcisista de um homem inocente. O legado do meu filho é de amor altruísta, enquanto o de Brandon é de maldade sem sentido. Eu nunca falei diretamente com Brandon. E não vou falar hoje. Para mim, ele não é nada mais do que o que acabei de dizer. Mas Joe, sim, Joe foi alguém importante para mim. Ele era meu menininho. Meu maior apoiador. E o homem que eu acho que era muito especial e inesquecível. Muito obrigada por me deixar dizer isso em voz alta e compartilhar um pouco do meu amor pelo Joe. E a perda que senti, sempre vou sentir. Ele fazia parte de mim. E eu nunca vou recuperar isso. Mas eu vou escolher viver com o espírito de luta dele e com a voz dele na minha cabeça. Seja gentil com você mesma, mãe. Cuide melhor de você mesma, mãe. Te amo, mãe. Eu não vou te esquecer, Joe. Eu te ouço agora. Obrigada. Obrigada. Responda às perguntas do Sr. Carroll. Algum contra-interrogatório? Tudo bem. Sem contra-interrogatório. Obrigada, senhorita Fisher. Próxima testemunha? Obrigada. Meritíssimo, a próxima testemunha que tenho é Sandita Ryan. Tudo bem. Oi, meu nome é Sandita Ryan e eu sou a tia de... O jovem que conheci ainda na pré-escola, com uma mochila enorme e uma bolsinha rosa minúscula que se chamava Joey Nathan Ryan. E você tem algum depoimento para compartilhar sobre o que a perda de Joe significou para sua família? Tenho sim. Por favor, pode falar. Olá, honorável juiz Ascarate, membros da equipe do Condado de Fairfax, os presentes na galeria, nossa família, família da Christine, amigos e membros da imprensa. Somos a família do Joe, pessoas que ele amava e que também o amavam. Com exceção de termos falado uma vez na sentença da senhorita Pérez Magalier, permanecemos em silêncio desde que essa tragédia devastou nossa família há 3 anos. Juíza, agradecemos por ter ouvido nossas palavras em fevereiro. Escolhemos o silêncio por respeito às autoridades, à promotoria e à família de Christine, cuja perda é inimaginável. Christine nos foi tirada pela própria pessoa em quem confiava para construir uma vida e criar um filho.
Também permanecemos em silêncio porque Joe e Christine não só foram tirados de nós em 24 de fevereiro de 2023, mas também fomos repetidamente desrespeitados pelas mentiras calculadas dos réus. Deixe-me ser absolutamente clara. Isso não foi um momento de fraqueza, confusão ou perda de controle. Isso foi um ato deliberado e planejado, realizado por alguém que acreditava que poderia enganar o sistema e escapar da responsabilidade. E mesmo depois de tirar 2 vidas, o réu continuou mentindo para os investigadores, mentindo para o tribunal aqui, mentindo para sua filha e para a família dela, e tentando manipular qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir. O que vimos não foi remorso, foi arrogância. Foi um esforço contínuo para reescrever a realidade a fim de se proteger. Isso importa porque mostra exatamente quem ele é. Ele não tirou só Joe e Christine de nós. Ele tentou apagar a verdade sobre quem eles eram e, ao fazer isso, causou ainda mais sofrimento às pessoas que os amavam. Esse crime não tirou apenas a vida de Joe, tirou o lugar dele no mundo. Tirou um filho, um neto, um irmão, um primo, um amigo, um cuidador. Ele tirou meu sobrinho Joe de propósito e deixou devastação. Todos os dias vemos o impacto dessa perda. A avó de Joe, Connie, que o criou desde que ele tinha apenas alguns dias de vida, agora vive com uma dor que só aumentou com o tempo. Ela esteve presente em todos os momentos importantes da vida dele: infância, escola, baile de formatura, primeiro carro e crescimento até a idade adulta. E, em retribuição, como Deirdre disse, Joe esteve ao lado dela. Ele construiu sua vida em torno do cuidado com seus avós e garantindo que eles nunca estivessem sozinhos. Após a morte dele, a saúde dela piorou. Ela não veio hoje. A ausência de Joe não é abstrata. Ela é constante, visível e devastadora. Joe era gentil, amoroso e engraçado. Acreditava na bondade dos outros. Ele era um amigo, um cuidador e alguém que trazia luz para a vida das pessoas ao seu redor. Ele é profundamente amado. Ele é lembrado. Ele foi importante e ainda é. O único consolo ao qual nos apegamos é este: o amor perdura. Ele vive nas histórias que contamos, na forma como carregamos Joe conosco e em como escolhemos viver nossas vidas daqui para frente. Hoje nós falamos, hoje encontramos nossas vozes e hoje nosso silêncio chega ao fim. Vamos passar nossos dias e nossas vidas dizendo o nome de Joe. Vamos levar adiante sua bondade, seu jeito brincalhão, seu amor e seu espírito. Sua ausência sempre será sentida. Sua cadeira continuará vazia em nossas reuniões, mas sua presença nunca nos deixará de verdade. Nós não perdoamos, isso não foi um acidente. Isso foi uma decisão calculada, seguida por uma tentativa deliberada e contínua de fugir da responsabilidade e distorcer a verdade. Hoje, nós recuperamos a memória de Joe e Christine das mentiras, da manipulação e do homem que achou que poderia controlar a história deles mesmo depois de tirar suas vidas. Ele não controla mais nada. Saímos daqui de cabeça erguida, não em silêncio, mas com propósito. Vamos honrar Joe e Christine vivendo com a mesma bondade e amor que eles deram tão generosamente. Obrigada por nos dar a oportunidade de sermos a voz de Joe e a voz de Christine. E obrigada pelo seu serviço à comunidade, Juiz Asgarate, enquanto se aproxima da sua aposentadoria. Que todos nós possamos encontrar uma maneira de amar mais profundamente e trazer mais gentileza para o mundo. Obrigada, em nome da família Ryan. Obrigada. Responda às perguntas do Sr. Carroll. Sem perguntas, tudo bem? Senhora, pode se sentar. Obrigada. Tudo bem.